Quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas a brilhar. Me lembro de ti. Quando eu olho para o mar, eu vejo as ondas correndo e crescendo. Me lembro do teu poder. Só alguém tão belo, alguém tão grande pode me abençoar. Em ti eu me escondo, sem ti nada sou. Então declaro que tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tua beleza me atrai, teu amor me constrange. De ti eu quero mais e mais. Tu és santo. Tua beleza me atrai, teu amor me constrange. De ti eu quero mais e mais. Nada nessa terra se compara a ti, Senhor. Nem o ouro, nem a prata servem para mim. Nada nessa terra se compara a ti, Senhor. Nem o ouro, nem a prata servem para mim. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange. De ti eu quero mais e mais. Tu és santo, tua beleza me atrai, teu amor me constrange. De ti eu quero mais e mais. Olá, irmãos. A palavra que vamos meditar hoje está no texto de Lucas 4:31 e ela fala sobre como Jesus curou um endemoniado na sinagoga num dia de sábado. Diz assim o texto: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio. E exclamou em alta voz, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus? Vieste a destruir-nos? Bem sei que é o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Jesus causou um espanto pela sua autoridade, pelo poder com que ele pregava. Essa cidade, Cafarnaum, ela foi profetizada por Isaías. Em Isaías 9 fala sobre a terra que vivia em grandes trevas, viu uma grande luz. Essa palavra mostra o cumprimento dela em Mateus 4, quando fala que Jesus estava em Cafarnaum para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então era um cumprimento. E Jesus passou grande parte do seu ministério nessa cidade. Foi uma das cidades que Jesus mais operou milagres. Foi a cidade em que Jesus chamou muitos dos seus discípulos. A sogra de Pedro morava nessa cidade. Mateus trabalhava nessa cidade, porque ele trabalhava para o Império Romano, então ele trabalhava numa alfândega que tinha naquela cidade. O Império Romano mantinha constantemente um centurião, um representante de Roma para cuidar dos negócios do Império Romano naquela cidade. Era uma cidade que vivia de agricultura, da pesca, do artesanato, e foi uma cidade muito destruída. Essa palavra que Isaías disse em relação às trevas que estavam sobre essa cidade
muito é pela destruição e pelo mal que as invasões anteriores dos persas, dos assírios, causou essa cidade. Isto fez com que aquela cidade, que tinha uma tradição extremamente judaica, os povos os moradores daquela cidade, eles viviam o judaísmo extremo, o judaísmo ortodoxo, extremo no bom sentido, é claro. E até por isso que eles se espantaram um pouco com a autoridade com que Jesus falava, porque Jesus trazia a lei, aquilo que a Torá dizia, para a vida prática das pessoas, porque ele pregava com discernimento, com dons de ciência. Então ele conhecia o coração e os pensamentos dos que estavam ouvindo os seus discursos. Então ele trazia a Torá de uma forma prática e viva para as pessoas. Então esse foi o espanto e a autoridade que os ensinadores judaicos, judeus, os sacerdotes, os escribas, eles ensinavam, mas porque eles ensinavam uma letra morta, apenas uma lei mais distante de uma realidade prática das pessoas daquela cidade. Essa era a diferença. Que quando nós formos ensinar alguma coisa para alguém, nós temos que trazer isso para a realidade daquela pessoa. Mas primeiro de tudo, nós mesmos vivermos aquilo. Se cada palavra que nós ensinarmos, se cada ato que nós praticarmos for uma verdade, for um conceito que está em mim, que habita em mim, que faz parte do meu ser, com certeza essas palavras terão autoridades. E foi isso que aquelas pessoas viram em Jesus. Foi isso que aqueles demônios viram em Jesus. E apesar dessa cidade ter visto muitos milagres, ter visto muitas obras maravilhosas, ter visto grandes ensinamentos de Jesus, eles não quiseram se converter, eles não entenderam, ou não quiseram dar vazão ao entendimento que as palavras de Jesus causou neles. Eles compreenderam as palavras porque eles eram pessoas muito instruídas, mas de forma geral foram alguns que foram alcançados por Jesus e não muitos. Então temos duas coisas a se observar aqui. A primeira é que quando Deus profetizou, quando Deus deu a palavra a Isaías, anos atrás, há séculos atrás de Jesus, antes de Jesus, as opressões já começaram a circular aquela terra. Já começaram a usar, que é o segundo ponto, a amargura que aquelas pessoas tinham no seu coração, porque eles conservaram uma amargura pelas muitas destruições que eles passaram, pelas invasões constantes no passado dos assírios, dos babilônicos. Eles perderam muita coisa e isso conservou uma certa amargura, e as opressões usaram isso, e talvez isso tenha endurecido o coração deles para a palavra de Jesus. Claro que Jesus, pela sua presciência, pela sua ciência, pelos seus dons, pelos dons que fluíam nele, ele sabia de tudo isso. E o ensinamento que essa palavra nos traz, irmãos, é que as provas, e o sofrimento que alguns podem vir a passar na vida, qualquer tipo de sofrimento, alguns mais, outros menos, e alguns desses sofrimentos podem causar feridas profundas mesmo, pode causar transformações profundas mesmo. Mas o Evangelho, a palavra de Jesus, ele nos convida a nós deixarmos essas amarguras e esses entraves que a vida pôs dentro de alguns, a deixar isso para trás. Deixar isso para trás. Porque isso é certeza que isso não vai deixar o Evangelho fluir no coração. Assim como os habitantes de Cafarnaum não conseguiram deixar a palavra, aquele amor demonstrado por Jesus penetrar em seus corações, por tanta amargura e ainda pelo agravante das opressões.
Então, deixe o Evangelho, por mais machucado que você possa ter sido na vida, que possa ter havido contigo, deixe o Evangelho entrar em você. As palavras de amor, deixa Jesus curar você. Deixa Ele transformar o teu coração. Deixa Ele transformar a tua visão da vida, o teu modo de ver da vida. E a outra ensinamento é que mesmo diante de todas aquelas opressões em volta, tentando impedir que Jesus fizesse a obra dele naquela cidade, ele continuou. Não é porque estava profetizado que seria tudo a mil maravilhas. Não é porque Deus deu uma palavra para você, que Deus te revelou alguma coisa, que quando chegar o momento de você fazer isso, vai ser mil maravilhas, que você não vai ter enfrentamentos, contrabalanços. Você terá, irmãos. Nós teremos, com certeza. Porque as opressões, elas virão tentar impedir com que a vontade de Deus não se cumpra. Elas tentarão impedir a vontade de Deus. Mas nós temos que ser fortes, temos que ser persistentes. Temos que usar discernimentos, temos que usar os dons. Jesus conseguiu amar aquelas pessoas, conseguiu suportar todas as ofensas, as tramas, as mentiras sobre ele, porque ele usava os dons. O dom do amor, o dom da visão, o dom do discernimento. Ele sabia o que falava na boca das pessoas, ele via as pessoas aprisionadas àquelas opressões, ele via. E ele tinha força então para orar para aquelas pessoas e continuar a estabelecer o propósito de Deus, estabelecer aquilo que foi profetizado. Então, amados e queridos irmãos, a amargura, ela é uma brecha muito grande para que a vontade de Deus não se cumpra nas nossas vidas. Ela vai roubar toda a tua força de lutar contra as opressões. Ela vai tirar toda a tua força de lutar pela tua vida, de lutar pela vontade de Deus, de lutar pelo Evangelho, de lutar pela palavra que Deus te revelou. Então levanta-te em nome de Jesus. Deixa Jesus te libertar. Deixa toda a amargura de lado e lute por aquilo que o Senhor colocou no teu caminho em nome de Jesus. Como fizeram alguns de Cafarnaum, como Mateus, como Pedro, como a sogra de Pedro, como aquele homem que os 4 amigos trouxeram tirando pelo telhado. São pessoas que com uma ajuda eles lutaram por aquilo que Deus colocou na vida deles. Amém? Foram homens que deixaram a amargura de lado e colocaram seu foco, como disse Paulo, nas coisas do alto. Eles olharam para o alto, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.